Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia. Eu sou o professor Osmar, lembrando que esta aula é destinada ao terceiro ano C da Escola Sebastião Pereira Vidal e hoje iniciaremos o último conteúdo do ano. Estamos na reta final, essa é a primeira aula do último conteúdo, porém não é a última aula, escutem bem essa informação e começaremos abordando a evolução humana e posteriormente conhecendo outros pontos que também foram modificados, como os aspectos culturais, os impactos ambientais, enfim. Mas antes de tudo, vamos às habilidades. Após o final deste conteúdo, o aluno será capaz de ler e interpretar imagens relativas à evolução dos hominídeos, identificando as principais etapas da evolução humana e estabelecer relações de parentesco com base em textos ou na análise de árvores filogenéticas, assim como analisar criticamente a relação homem-meio ambiente em situações concretas, reconhecendo a espécie humana como parte integrante de um processo no qual ela modifica e é modificada pelo ambiente em que vive, reconhecendo os impactos da intervenção humana na evolução nos campos da medicina, da agricultura e da farmacologia e a relação com o aumento da expectativa de vida. Bons estudos. Origem e evolução do homem são temas polêmicos e existem inúmeras explicações para a origem do homem, até que porque é muito aceito por quase unânime da população, mas enquanto a evolução é praticamente boicotada, mas citada com frequência no meio científico e acadêmico de forma geral, enfim. E para as teorias de origem do homem, você encontra inúmeras, de origem cultural, de origem religiosa, enfim, que boa parte delas acredita que um casal originou toda a humanidade, geralmente com parcela e interferência de um ser sobrenatural. E, independente da explicação, muitas delas são propagadas e são todas provenientes do senso comum, teológico e filosófico, enfim. Mas hoje aprenderemos o que a ciência acha disso, o que é fato em relação à origem e evolução do homem. É importante lembrar que a ciência trabalha com evidências, com provas, experimentos, ou uma pesquisa, uma descoberta, ela pode ser refutada a qualquer momento, enfim, não há espaço para achismo. Então é isso. Agora vamos entender como nos tornamos Homo sapiens. Bom, sempre em sala de aula é questionado a definição da palavra evolução. Geralmente os alunos têm uma ideia daquele significado, daquela definição que utilizamos no dia a dia, como, por exemplo, quando nos referimos à tecnologia, que são sinônimos de melhoria. Só que na biologia, evolução simboliza principalmente uma adaptação, uma transformação. Ela não é boa e nem ruim, ela é apenas necessária. Isso é importante lembrar. Aqui eu gostaria de mostrar esta imagem que ficou muito conhecida. Ela foi utilizada com protesto em uma conferência em que se tratou de evolução das espécies, inclusive do homem, em que ligou o homem ao macaco, e ela foi batizada alguns anos mais tarde de iconografia canônica por Stephen Jay Gould, que foi um grande evolucionista. Esta imagem ela não condiz com o pensamento evolutivo, porque ela deixa ideias equivocadas. Primeiro, aqui tem um hominídeo, aqui tem outro, outro e outro, até chegar no Homo sapiens. Então deixa uma ideia de que houve melhoria, de que foi um progresso. E não é
esta a ideia que a ciência quer passar, e sim uma ideia de evolução. E outro aspecto importante também é que alguns desses indivíduos conviveram no mesmo período, então eles foram contemporâneos. E com esta imagem dá a impressão de que um se transformou no outro como um passe de mágica, o que é incorreto pensar. Este é o método correto de explicar a evolução, seja humana, seja botânica, seja de pássaros, de répteis, não importa, é a utilização do cladograma. Como podem ver aqui, a evolução ocorre por ramificação. Aqui você tem Australopithecus afarensis, você vê uma divergência aqui, originando outros dois indivíduos aqui robustos e boisei, outra ramificação aqui que origina outros, como pode ver, outra divergência que origina Homo erectus, que leva aqui a Homo ergaster, que vai originar neandertalenses e Homo sapiens. Então, deste jeito, você entende de que modo uma espécie origina outra. Como que a evolução acontece? Não é uma transformação de uma espécie em outra. É uma espécie que origina outra e aquela que originou, ela pode continuar existindo ou não. Até que porque todas as espécies um dia são extintas de algum modo. E só para tirar algumas dúvidas do cladograma, ele pode conter também, nesse caso aqui não tem, características físicas que possuem as espécies. Se está aqui, é uma autapomorfia, quer dizer que ele é compartilhada, essa característica é compartilhada por Homo sapiens e Neandertal. Se tiver por aqui, é compartilhada por todas, então é uma sinapomorfia. Então, existe algumas definições para estabelecer características em comum, ou presentes ou ausentes, enfim, mas é um modo de organizar as espécies para que você entenda a sua ligação, o período do surgimento, características, o que surgiu, o que ressurgiu, o que sumiu, se tratando de características como órgãos, enfim. Um tema interessante de ser abordado nessa videoaula é o preconceito científico, porque para a antropologia física é fato de que a origem dos hominídeos é africana. Como se sabe disso? Porque de todos os resquícios fósseis que foram encontrados no mundo todo, dentre eles os mais antigos estão na África e só foram encontrados na África dessas determinadas espécies. Mas como assim antigo? Sim, é possível estabelecer uma idade do fóssil através de um procedimento chamado carbono 14, porque era uma estrutura orgânica que se transforma em rocha. A grosso modo é isso, é o processo de fossilização. Então, sabendo que ele perde carbono, contando o carbono que está ausente, você pode estabelecer uma idade para aquele fóssil. Então, acontece que muitas pessoas acharam muito interessante a ideia de evolução, mas não gostaram da ideia de possuir uma origem africana. Então, temos nosso amigo Charles Dawson, lembrando que não é Charles Darwin. Em 1912, ele alegou ter encontrado o hominídeo mais antigo do mundo, colocando a Inglaterra como berço da humanidade. E interessante é que ele foi contestado por muitos antropólogos, inclusive antropólogos ingleses como John Leakey, mas havia pessoas que, mesmo com uma certa dúvida, gostaria da ideia de que a Inglaterra fosse o berço da humanidade, porque coloca a Inglaterra em status, quer dizer que ela determinou o mundo todo praticamente, ela foi o começo da vida. Então, hoje é sabido que o suposto fóssil era uma combinação da parte inferior do maxilar de um orangotango com um crânio de um homem moderno que deixava este crânio
com um bom espaço para um cérebro bem desenvolvido como o do Homo sapiens e uma frontal bem simiesca, igual de um macaco atual, ou seja, uma característica bem primitiva. No entanto, esse fato levantou muita suspeita, porque os antropólogos acreditavam de que as, as, durante o processo evolutivo, o cérebro ele se desenvolveu após é, a transformação da maxilar e da maxila. Então, levantou muitas dúvidas. E um fato marcante que ajudou a manter a mentira por mais de 40 anos é que este fóssil ele foi mantido sob a custódia do Museu de História Natural Britânico. E essas pessoas que cuidavam deste fóssil estava também Charles Dawson. E com isso não era permitido análise por outros antropólogos. Quando era solicitado por algum museu, alguma universidade, eles mandavam um molde. Então, com isso, fica difícil de estabelecer se era um fóssil verídico ou não. Mesmo assim, sempre foi alvo de dúvidas. No fim das contas, descobriram que era apenas a junção de um orangotango com um ser humano, um Homo sapiens moderno, e que os resquícios foram submetidos aos processos químicos necessários para deixá-lo com aspecto envelhecido de fóssil mesmo. Isso é bem interessante. E outro fato curioso e importante é que Stephen Jay Gould, aquele que comentei na imagem da iconografia canônica, ele sempre irônico, em um dos seus livros, ele chama este fato de a conjura de Piltdown, que é bem interessante. Conjura porque houve um padre envolvido nisso também. Então vamos fazer uma análise comparativa entre os hominídeos que já foram extintos, mais o Homo sapiens, com o chimpanzé atual. E nunca é demais reforçar que não somos provenientes dos macacos atuais. Nós e os macacos atuais possuímos origem comum, temos um ancestral em comum, compartilhamos esse ancestral e é isso aí. E como podem ver, o crânio de um macaco atual é bem diferente dos hominídeos, até mesmo os que já foram extintos. E gostaria de dizer que prestem muita atenção na maxila, na mandíbula, no crânio, na ocular e na fossa nasal dessas espécies. Aqui, como podem ver, o Australopithecus, ele tem uma maxila e mandíbula mais acentuada que o chimpanzé, o crânio maior, é claro, sua ocular também. O crânio determina que ele possuía um cérebro superior ao do chimpanzé, e conforme vão passando, como apresenta aqui o Homo habilis, depois o erectus, percebam que cada vez mais a maxila e a mandíbula elas ficam um tanto mais dentro, menos acentuadas, enquanto que o crânio ele aumenta, se desenvolve, quer dizer que aquele indivíduo possuía um cérebro mais complexo em relação ao anterior. Outra característica também que vocês devem se ater é a dentição. A dentição desses hominídeos são diferentes umas das outras. E olhando assim de fato para eles, vocês podem pensar, mais tarde eles foram se modificando, o Homo sapiens agora possui uma característica superior. Aqui, por exemplo, tem o Neandertal, ele tem um baita cabeção, possuía um cérebro grande também, devido ao alto consumo de carne, é o mais carnívoro de todos, mas depende muito da circunstância, você não pode definir que o Homo sapiens é superior ou é inferior, tudo depende do ângulo que você olha. Por exemplo, haviam espécies que eram muito mais ágeis, que em uma situação de risco se dava muito bem, enquanto que o hominídeo atual, que é o Homo sapiens, está muito sedentário. Então, nessas questões de instinto, ele sairia perdendo. Então, a evolução ela não é melhoria, ela é adaptação. Se caso
voltássemos para este período, o Homo sapiens seria extinto facilmente. Agora, como já vimos o crânio de cada um, vamos a uma representação e simulação de como eram os respectivos cérebros de cada um. Aqui tem o primeiro do chimpanzé, lembrando que o cérebro é dividido em dois, como podem ver, corresponde um lado ao hemisfério cerebral esquerdo e a outro ao direito. E lembrando que o cérebro ele é considerado o núcleo da inteligência e aprendizagem do nosso corpo e a maior parte do encéfalo, compondo aí 80%. Como percebem, a diferença entre tamanho do cérebro desses hominídeos macaco Homo sapiens é o tamanho, e isso eu meço em centímetro cúbico, como podem ver. Essa parte aqui é o cerebelo, corresponde às questões mecânicas, né, com movimento, correr, tudo que é mecânico corresponde ao cerebelo. Então, se o homem, de um lado, desenvolveu a parte que corresponde à inteligência muito bem, talvez em questões mecânicas, talvez nem tanto, se comparar com o restante, até que porque em uma situação de risco, numa vida selvagem, que você tem que ficar atento a todo o tempo, provavelmente esses hominídeos, eles eram bem mais ágeis, bem mais dinâmicos em situações de risco que o Homo sapiens atual. O Homo sapiens atual aprendeu a usar o cérebro com inteligência, enquanto esses hominídeos aprenderam a utilizar o cérebro com precisão e velocidade. Tá aí duas grandes diferenças. Mais uma vez reforçando que a origem do homem, quando eu digo do homem, digo porque nossos ancestrais foram encontrados na África, então a origem humana é africana, é importante nunca se esquecer disso, é fato comprovado. Dentre os primeiros achados e mais importantes, como Australopithecus e também como Homo erectus, lembrando que Homo erectus também foi encontrado em outros continentes como a Ásia, enfim, o primeiro foi encontrado na Ásia, aliás, mas além deles existem outros que ainda não há um consenso entre os antropólogos, mas acredita-se que eles são os antecessores dos australopitecos, do gênero Australopithecus, e são eles o Sahelanthropus tichadensis e Ardipithecus cabada. Então esses são os hominídeos antecessores do gênero Australopithecus. É nisso que acredita-se até o presente momento. Agora, como já estão bem familiarizados com os hominídeos, vamos conhecer os principais hominídeos da história, começando então pelo gênero Australopithecus, lembrando que chamamos de gênero porque não se encontraram apenas uma espécie, e sim muitas, com características bem semelhantes, ao mesmo tempo distintas, e que diferenciavam uma espécie da outra, mas Australopithecus não têm características do gênero Homo, então eles estão no gênero Australopithecus, que é um gênero exclusivo para essas espécies. E o surgimento foi há 4 milhões de anos. Acredita-se que o Australopithecus afarensis é o mais antigo de todos, e a teoria mais aceita é de que ele estaria na raiz da humanidade. Possui espécies bem diversificadas como anamenses, africanos, afarenses, robustos, boiseis, enfim. O que seria o gênero Australopithecus? Isto aqui. E o que complementa o nome científico é o anamensis, aqui por exemplo. É o epíteto específico. Aqui é Australopithecus mais afarensis.
Australopithecus é o gênero e Afarensis o epíteto. Então, eu tenho um nome científico, assim como Australopithecus com Boisei será o nome científico do Boisei, enfim, mas todos eles estão no gênero Australopithecus. Eram bípedes, é importante ressaltar, porque algumas pessoas podem acreditar que são primatas, ou melhor, macacos atuais primitivos, mas não são, até porque eles andavam com dois membros, eram bípedes, como nós seres humanos, diferentemente dos macacos atuais, que mesmo utilizando dois membros para se locomover, ainda assim utilizam apoio dos membros superiores. E possuía muitas características semelhantes com o homem, ao mesmo tempo com o macaco. Era uma mistura bem complexa. No entanto, ele tinha maxila-mandíbula muito diferente do homem e também do macaco atual. A dentição também, os dentes bem diferente. E outra característica importante é que eles eram bem maiores e bem mais pesados do que o homem atual. E de todos os australopithecus, a mais popular é Lucy, uma descoberta de 74 na Etiópia. Agora, partindo para o gênero Homo, vamos para o Homo habilis, que surgiu há 2 milhões de anos atrás. O significado do seu nome é o homem habilidoso, essa é a sua característica, agilidade. O primeiro a confeccionar ferramentas, isso é importante. E aproveitava muito bem os seus recursos naturais, como caça, pesca, colheita de frutos, arrancar raízes. Então, não era uma espécie que praticava agricultura. Isso é importante ressaltar, mas que sabia utilizar muito bem os recursos naturais disponíveis nos locais onde estava, não digo onde morava, até porque eram espécies nômades, enfim. E muitos especialistas modernos consideram uma variação do gênero Australopithecus que originou o Homo erectus. Então tem essa dúvida aí, se consideram o Homo habilis dentro do gênero Homo ou dentro do gênero Australopithecus. Agora indo para o Homo erectus, uma informação importante é de que ele foi considerado o hominídeo mais antigo da história, porque ele foi o primeiro achado, isso no continente asiático, onde hoje é a Indonésia, em que encontraram um fêmur, um dente molar e um crânio. Isso é uma prova de que ele migrou da África para outro ambiente, para outro continente, ou melhor. Ele teria evoluído na África há cerca de 1.800.000 anos atrás. É o primeiro a migrar, como já disse, para outros continentes. Há registros de Homo erectus em outros continentes, como o primeiro que foi na Indonésia, enfim. E o primeiro a se movimentar literalmente sem apoio dos membros superiores, no caso os braços. Acredita-se que eles já podiam se comunicar através de sons, mas não é diálogo ou idioma. Por exemplo, é como se fosse uma comunicação semelhante à dos animais, através de sons, apenas comunicação direta e óbvia, nada de assuntos profundos, de pensamentos, reflexões. Isso não envolvia idioma, porque eles não possuíam nenhum tipo de idioma até então. E foram extintos há meio milhão de anos atrás, e difere pouco do Homo habilis, tanto que há pesquisadores que consideram Homo habilis e Homo erectus como sinônimo, e aqueles também que acreditam que Homo habilis é uma espécie de australopiteco, não estaria no gênero Homo. E o mais ilustre de todos é o menino de Turkana.
o homem de Neandertal ou Homem neanderthalensis. O nome provém de uma região na Alemanha chamada Vale de Neander, é uma homenagem no local exato onde encontraram o primeiro fóssil. Ele habitou a Europa e o oeste da Ásia. O surgimento foi há 2 milhões de anos atrás e a extinção há 29 mil anos. E é claro, se sabe que eles possuíam a capacidade de dialogar, já possuíam supostamente um idioma, até que, por se comparar a complexidade do cérebro, é possível deduzir que eles possuíam um pensamento complexo e avançado, assim como o nosso. E já eram adeptos de práticas religiosas, ritualísticas, pois, pelas informações que se tem, eles já enterravam seus entes queridos e em algumas covas foram encontradas imagens, amuletos, enfim, que acredita-se que faz parte do ritual do urso, que no caso seria a religião cultuada pelos neandertais. Durante a sua trajetória conviveram em regiões frias e foram muito bem adaptados a essas circunstâncias, muito melhor que todos os outros hominídeos, inclusive a nós, seres humanos. É considerado o mais carnívoro de todos, é por isso que alguns cientistas alegam que ele possuía um cérebro tão grande ou até mesmo superior ao do ser humano por conta do alto consumo de carne, extremamente carnívoro, e a adaptação em regiões frias foi tanto um fracasso quanto um sucesso, porque como na natureza nada é definitivo, sempre ocorrem mudanças geológicas, climáticas, enfim, o ecossistema estava se modificando e eles eram muito dependentes das florestas, porque a lenha era utilizada para abrigo e para fogo, e os animais para alimento. No entanto, as árvores serviam como escudo, então eles tinham suas técnicas e suas emboscadas muito bem elaboradas, mas quando aquelas florestas foram dando lugar a ambientes mais abertos, então eles não souberam lidar com a situação. Então eles foram minguando com a floresta até o seu completo desaparecimento. E dentre as características físicas, ele possui, além do cérebro e uma frontal do seu rosto, isso eu digo ocular, nasal, maxila e mandíbula, bem menos acentuada que um babuíno, mas ele possui um rosto, no meio do rosto bem protuberante, né, o nariz comprido, e ele possui bem menos pelos que os seus antecessores. E é claro, essa informação que acabei de dar destacou-se bastante com as estratégias de caça. No entanto, foi exatamente este ponto que eu chamo de sucesso e fracasso ao mesmo tempo. Enfim, chegou a nós, o Homo sapiens. Como todo mundo aqui é Homo sapiens, então não há muito o que falar. Vou apenas dar algumas novidades, que somos do reino animal, somos do filo dos cordados, somos da classe dos mamíferos, somos da ordem dos primatas, realmente nós somos macacos também, estamos na ordem dos primatas e na subordem Anthropoidea, e do gênero Homo, e é claro, da espécie Homo sapiens. Agora é importante lembrar que não dá para resumir toda a antropologia física, toda a evolução humana em uma aula, lembrando que as aulas são remotas, mas é interessante pensar no papel da evolução nesses processos. Nas mudanças geográficas, você vê o Homo erectus, enfim, outras espécies se modificando ao longo prazo, mas também
de modo geográfico, eles estão se locomovendo de uma região a outra. E você percebe que a evolução acontece diferente de acordo com o local onde estão. O Homo neanderthalensis, por exemplo, ele se tornou um tanto mais claro porque estava numa era glacial, então totalmente fria, e a melanina é uma proteína que auxilia na proteção ao sol. Então, para que melanina no local onde não faz sol? Enquanto que na África as pessoas ficaram mais escuras por conta da produção em massa de melanina, que, diferentemente da Europa, a África precisava de proteção do sol por conta das grandes radiações solares. Então, isto é evolução, e é você se adaptar ao meio ambiente, e as condições do meio ambiente determina os fatores evolutivos. E outra questão importante é que esses hominídeos não se transformaram um no outro, já cansei de falar isso. E um não surgiu quando o outro sumiu. Houve momentos em que ambos conviveram simultaneamente, até mesmo brigaram, entraram em conflitos pessoais. Isso seria assunto para outras aulas, enfim. Toda ação humana gera uma consequência. Quando é negativa, chamamos de ações antrópicas. Mas de que modo o homem pode modificar o ambiente? Não é com mágica, e sim com essas ações. E lembrando que elas podem ser positivas ou negativas. Agora veremos algumas ações positivas que talvez no ângulo ambiental não seja tão positivo, mas olhando para o conforto humano é muito positivo. Agora, reconhecendo alguns avanços da humanidade, vamos primeiro à agricultura, lembrando que o significado do nome é a arte de cultivar, e marcou o começo do sedentarismo humano e consecutivamente auxiliou a formação da civilização como um todo. Há quase 2000 anos, o homem começou a cultivar tubérculos e cereais, com isso pôde se fixar num local específico. Como assim? Assim como os hominídeos ancestrais, o homem era nômade por conta da escassez de água, de alimento, enfim. Então, quando ele percebeu que poderia manipular a natureza com plantio, estabeleceu uma residência próxima a um rio com água para consumo e para irrigação, podendo construir ali um abrigo, então foi início da sociedade, do aglomerado humano. Então, tudo isso originou a sociedade que conhecemos. Este foi o princípio. Mas hoje a agricultura, que antes era uma ferramenta básica para a sobrevivência, acabou se tornando um investimento. E o agronegócio movimenta milhões nas principais economias mundiais. E, é claro, foi aperfeiçoada modernizada com equipamentos como o trator de, de última geração, com recursos biotecnológicos, científicos, como, por exemplo, os transgênicos, enfim, tudo isso visando alta lucratividade e, é claro, melhor desempenho do produto, e com isso conquistar cada vez mais consumidores, sempre de olho na lucratividade. Esse fato é importante olhar. E este outro avanço que é essencial, a medicina, lembrando que, como toda ciência, tem origem no senso comum teológico e filosófico, mas o começo de fato da medicina científica foi na Grécia Antiga e foi aperfeiçoada no Antigo Egito. Durante a Idade Média houve grandes imposições religiosas que impediam os médicos de realizar dissecações, os experimentos científicos, tudo isso com alegações de que o corpo é sagrado, enfim, são tabus religiosos. Atualmente a medicina conta com milhares de descobertas, com
erradicação de diversas doenças com aparelhos de última geração, para diversos diagnósticos, métodos profiláticos como as vacinas e muitos outros. E lembrando que tudo isso começou com curandeiros, com utilização de ervas, enfim, e acabou se tornando também uma indústria. Agora, a vida. Vamos falar um pouco do mercado farmacológico também, que a qualidade de vida melhorou bastante. Se imaginar a expectativa de vida há 100 anos atrás e atualmente, é notável que há uma melhora. A relação do homem com as ervas é bem antiga, em qualquer cultura é possível encontrar uma referência, uma informação a respeito, e ervas naturais sempre foram utilizadas para tratamento e para cura de doenças. Atualmente, o mercado farmacológico oferece inúmeras drogas específicas para combater, tratar doenças. E também é um mercado muito lucrativo, assim como os outros. Em relação aos nossos hominídeos e antepassados, estamos numa zona de conforto em que houve grandes avanços científicos, tecnológicos, enfim. Só que é importante lembrar que houve a melhoria na vida de muita gente financeira e essa lucratividade fica na mão de poucos. No entanto, com alta produtividade industrial, com o mundo superpopuloso, com isso aumentam os impactos ambientais. E aqui para mostrar alguns exemplos, como podem ver, quanto mais produção, mais poluição. E essa foto exemplifica bem a questão da desigualdade social, que no nosso país, por exemplo, é muito comum e, infelizmente, é frequente. Aqui temos a foto de uma área onde era uma floresta que futuramente será uma pastagem para a produção de leite e de carne. E com isso, aquela área natural não existirá mais, aquela parte da floresta será extinta e logo teremos uma erosão do solo por conta do desmatamento. Com isso não haverá mais as raízes ajudando a dar resistência àquele solo. E lembrando, é claro, que podemos causar impactos a todo momento, até mesmo na praia as pessoas causam impactos. Geralmente você vê lixo em todo local. Lembrando que alguns falam que é falta de informação, mas eu creio que é falta de consciência mesmo, enfim. Logo temos, de um lado do mundo, cidades riquíssimas com muitos recursos tecnológicos. Do outro lado, temos cidades em outras partes do mundo com escassez de alimento, de água, doenças em demasia, enfim, lixo em demasia. De um lado o conforto, do outro a desigualdade. Isso por conta também da falta de empatia com o outro, porque há pessoas que estão no século 30 quando se fala de tecnologia, mas quando se trata de empatia e valores está no século 9, enfim. E um fato interessante, importante, é que muitas vezes as pessoas que mais sofrem com os impactos ambientais são aquelas que menos aproveitam dos recursos gerados na indústria, enfim, de modo geral. Entre eles eu digo recursos tecnológicos, alimento e entre outros. O que podemos fazer no coletivo, no individual, para ajudar o meio ambiente, para minimizar os impactos ambientais produzidos em nível coletivo e individual? São inúmeros os exemplos, mas nunca é tarde para começar. O importante é iniciar e aos poucos incorporando novas práticas e com isso trazendo novas pessoas e aos poucos a sociedade
acaba atenuando, minimizando os impactos ambientais. Vamos aos 3 R's que eu prefiro chamar de 5. Temos aqui o repensar. Você tem um produto à venda, mas repensa se realmente necessita daquele produto. Depois temos o recusar. Eu repensei, vi que não preciso, então eu recuso, ou talvez estão me oferecendo e eu não necessito daquele produto, então recuso. Depois temos o reduzir. Isso entra na redução total de produto, porque geralmente as pessoas não distinguem consumo de consumismo. Consumir é uma coisa, agora quando você consome em demasia é consumismo. De repente você compra coisas que nem vai utilizar e muitas vezes acaba indo para o lixo sem ser utilizada. Então entra o reduzir. Depois temos o reutilizar, que é você utilizar novamente embalagens geralmente de plástico de produtos que você utilizou e que você pode dar outra finalidade, como um recipiente para tempero, um vaso, não sei. Isso depende muito da criatividade de cada um. E por último temos a reciclagem, que deveria ser a destinação de todo o lixo. Lembrando que qualquer material pode ser reciclado. Alguns não são porque são um pouco mais caros que extrair os recursos naturais da natureza, né? Novamente, como o vidro e o isopor, e outros por questões éticas, como um papel higiênico que possui fezes. Então, todos nós causamos danos e impactos ambientais, porém podemos amenizar e atenuar de modo individual e coletivo. Tudo isso para evitar que a poluição e os danos ambientais continuem. E é importante ressaltar que tudo isso com o objetivo de preservar não somente a natureza, como a nossa saúde das futuras gerações, assim garantindo a sobrevivência das espécies, inclusive a nossa, a continuidade da existência humana. Então podemos, digamos que, realizar ações de modo coletivo e individual para atenuar os impactos e amenizar de alguma forma. Individual podemos destacar a reciclagem, sempre separar os materiais que forem para o lixo, não comprar coisas de que não precisa, economizar água, economizar energia. Claro, dar preferência aos veículos com energia limpa, no caso elétrica, evitar combustíveis fósseis, como gasolina, por exemplo, utilizar bicicleta, evitar plásticos e produtos que se decompõem há milhares de anos, não utilizar produtos de empresas consideradas criminosas ambientais. Se você tem uma informação de que uma empresa não está sendo legal ao meio ambiente e ela é potencialmente poluidora, mas não é punida por conta de alguma corrupção do governo ou por conta de alguma brecha do direito, então é interessante que você boicote essa empresa, sempre fale mal dela para os outros, isso sempre dá certo. Plantar árvores para quem não possui espaço, pode ser pequenas herbáceas mesmo, plantas pequenas em vasos, estimular a preservação e cuidar da nossa comunidade, levar sempre informações atreladas ao meio ambiente para parentes, amigos, vizinhos, e com isso, é claro, sempre estar se instruindo, buscando informação, pois o meio ambiente, o ambientalismo como um todo, é um tema bem atual e dinâmico, sempre há novidades, e com isso você acaba tendo uma base, sempre se informando, descobrindo uma nova ação, uma nova etapa, e com isso você pode ser um divulgador desta informação para as pessoas que estão no seu entorno. E agora, de modo coletivo, podemos estimular que as empresas criem
sistemas de tratamento de esgoto, que garanta também a reciclagem dos produtos, ou melhor, dos resíduos, né, que foram utilizados, que as empresas potencialmente poluidoras realizem compensações ambientais para a reparação, como assim aquela empresa todos os dias jogam metais pesados no rio, enfim, libera gases poluentes todo momento. De alguma forma, ela tem a consciência do grau, do potencial de poluição que ela carrega, e com isso ela pega determinada área que está degradada ou não e, de alguma forma, mantenha uma recuperação naquele ambiente, ou melhor, ela pode compensar em outras áreas, não necessariamente aquela que ela está situada, até porque nunca vai terminar esta reparação ambiental. E as cidades devem investir em transportes de energia limpa, como o metrô, por exemplo, inclusive também as estações de eletricidade, de preferência futuramente, que elas sejam de fontes renováveis. As autoridades devem aplicar as penalidades ambientais quando necessário. Sabemos que as leis ambientais existem, mas nem sempre são aplicadas. Assim como investir na instrução da população, acho que é bem importante para amenizar os impactos ambientais. Tem pessoas que causam danos ambientais, sabem que é crime, mas fazem por ignorância simplesmente, mas muitos sabem que é errado, mas mesmo assim o faz porque sabe que ficará impune. As pessoas devem ter menos filhos porque o crescimento demográfico é bem maior que a produtividade do setor alimentício, lembrando que pela ganância do setor, claro que atenderiam sim à demanda, mas o que acontece é que eles são limitados pelas condições naturais, os minerais presentes no solo, o espaço, enfim, tudo isso quem determina a natureza, não o produtor. Então, por isso que não é suficiente para suprir a demanda de bocas dentro do mundo todo. E o mais importante de todos, sempre devemos eleger candidatos corretos e que defendam as pautas ambientais. E agora, para encerrar, vamos ver algumas curiosidades. A primeira delas é de que qualquer ser vivo pode causar impacto ambiental. Impacto ambiental é uma modificação do meio ambiente causada em decorrência da atividade humana. Aqui se refere especificamente a atividades humanas, lembrando que impacto pode ser positivo ou negativo, nunca é impacto neutro. E outra questão também é que, quando digo que o simples fato de existir já é impacto ambiental por conta da respiração, já é impacto ambiental, urinar, defecar, consumir, se alimentar, enfim. Os impactos ambientais, assim como a poluição, começou a ser percebida há muito tempo atrás, isso falando da Revolução Industrial, mas de forma preocupada foi observada somente nos anos 60 com a influência do movimento hippie. Desde então, houve grandes momentos em que o mundo discutiu as questões ambientais, como a Conferência de Estocolmo em 72, por exemplo, que neste caso discutiu questões ambientais junto com o desenvolvimento humano, e pouco foi feito desde então. E no Brasil temos uma legislação bem abrangente, como a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98. Ela traz muitas novidades e é uma lei que é uma coletânea de textos legais e outras leis incorporadas em uma só. E ela é bem específica. Um indivíduo, por exemplo, que não tem informação, ele pode ter a pena atenuada. O indivíduo que possui informação e conhecimento,
ele tem a pena gravada, enfim, e muitas outras novidades. E ela abrange várias áreas, inclusive do patrimônio histórico. Então, mesmo conhecendo as leis de crimes ambientais, sabemos que muitos desses crimes são cometidos todos os dias e sempre há impunidade, principalmente pela falta de fiscalização e a falta de investimento no setor ambiental, seja em esfera municipal, estadual e principalmente na esfera federal atualmente. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de realizar a avaliação referente à aula e, se possível, realize um estudo de aprofundamento. Um recadinho básico é que estamos na reta final do ano e no Class está disponível recuperação para cada bimestre de cada matéria, disciplina. Então, caso você esteja, realize por favor, porque, como eu disse, estamos na reta final e talvez não haverá outra oportunidade. Bom, é isso aí, até a próxima aula.